gente! Tudo bem com vocês? Bom, meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal e o tema do vídeo de hoje é cabelo, porque vou gravar novamente, né, o vídeo contando a história do meu cabelo pra vocês. Pra quem é antigo aqui no canal, já viu esse vídeo provavelmente, porque é um vídeo até bem visualizado aqui do canal, porém é muito antigo, né, foi assim que eu comecei a gravar vídeo e hoje também, né, já se passou algum tempo, meu cabelo mudou, já fiz outras coisas, então eu queria, né, trazer novamente esse conteúdo porque eu recebo muita mensagem perguntando: Gabi, seu cabelo é cacheado naturalmente? Como que era o seu cabelo quando você era pequena? Como que você fez pro seu cabelo crescer? Então, né, hoje eu vim aqui contar a história do meu cabelo. Vou colocar fotos aí na tela pra vocês também, né? Vou tentar achar fotos daquelas épocas. Não tenho certeza se eu vou conseguir achar de todas, mas é isso. Se você já gosta desse conteúdo, já deixa o like pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal se você chegou agora, porque aqui tem muito conteúdo legal. E me segue lá no Instagram e no TikTok também, porque por lá a gente fica pertinho. E, gente, eu fiz aqui, ó, um esboço, né, pra eu não esquecer de nada. E bora lá! Então, gente, quando eu nasci, né, meu cabelo ele era liso, porém ele era ondulado nas pontas. Ele era bem lisinho, sabe, na raiz, bem fininho. Só que aí, né, nas pontas faziam uns cachos muito bonitos, que eu particularmente acho muito legal quando o cabelo é assim. Só que aí um belo dia a minha mãe decidiu cortar esses cachos, né, não sei porquê, não sei o que se passou na cabeça dela. E aí desde então meu cabelo nunca mais ondulou nas pontas, ele começou a crescer liso, né, normal. Só que eu sempre tive um problema aqui, gente, bem aqui na frente, ó, bem nesse cantinho aqui e nesse cantinho aqui. Não posso nem mexer muito no meu cabelo porque ele tá sujo e ele tá naqueles dias de, tipo assim, eu coloquei aqui, ele vai ficar aqui, eu não posso nem mexer. Mas enfim, eu sempre tive esse problema, né, que não é problema, mas assim, meu cabelo era liso e aí aqui dos lados, né, era meio ondulado, tinha meio, não é um redemoinho, ele era mesmo ondulado aqui na frente. E aí tanto que minha mãe cismava em cortar franjinha, né, em mim, e aí a minha franjinha ficava toda bonitinha aqui, lisinha, e aqui dos lados ficava um trocinho meio avantajado, porque sempre foi assim o meu cabelo. E aí, né, fui crescendo e tudo mais, nunca tinha feito nada no meu cabelo, cortava normal, sempre cortei o meu cabelo reto. Na verdade não era eu que cortava, né, minha mãe que levava pra cortar, e era sempre reto. Minha mãe fez franjinha em mim por muitos anos. E aí eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, né, que tava naquela febre de RBD, que até hoje está em meu coração. E aí naquela época eu decidi, né, que queria ser a Roberta. E aí eu queria, porque queria fazer mecha vermelha no meu cabelo pra ficar parecida com a Roberta. E aí eu implorei a minha mãe sempre foi muito conservadora, ela não deixava eu fazer nada no cabelo, não deixava eu fazer nada no corpo, mas eu implorei e ela deixou eu fazer mechas. E eu lembro que ela foi no salão comigo, era o salão de uma amiga dela, e eu lembro que ela falou assim: olha, faz as mechas bem fininhas, tá? Pra não ficar aquele negócio muito cheguei. E aí, gente, ficou horrível, né? Porque imagina, aquele cabelinho cheio de mechinha vermelha, assim, aleatória. Mas eu, na época, tava me sentindo linda, me senti maravilhosa. Eu tenho quase certeza que eu não tenho foto daquela época, né? Não tenho mesmo, já procurei. Mas eu me sentia linda, né? Achava que eu tava abafando. O pessoal da escola me zoava num nível, assim, hard. Mas eu não tava nem aí, porque eu tava parecida com a Roberta, né, na minha mente. E aí segui com aquelas mechas, e aí chegou um tempo, logicamente, né, que as mechas foram desbotando. E aí o meu cabelo, ele começou a ficar, assim, nas partes que tava desbotando, começou a ficar um castanho, meio avermelhado, meio loiro escuro. E eu particularmente achava horroroso, mas ao mesmo tempo, né, minha mãe não deixava eu pintar por cima pra ficar tudo de uma cor só. Então eu fiquei um bom tempo com o cabelo todo cagado, porque eu lembro que na época a cabeleireira, né, ela puxou mecha da raiz mesmo. Então assim, ou eu pintava ou eu cortava todas as mechinhas, que não faz sentido nenhum. E aí um belo dia, eu não lembro
quantos anos eu tinha, eu acho que devia ser uns 10 anos. Eu queria muito fazer escova, né, progressiva, fazer alguma coisa pra alisar o meu cabelo, porque o meu cabelo, ele é liso, sempre foi liso, porém ele sempre foi um cabelo muito cheio. Hoje em dia, né, hoje em dia não, porque eu tenho progressiva, mas assim, aqui no comprimento eu não passo progressiva, eu só passo aqui na raiz. E o meu cabelo, ele é bem assim, tranquilo, ele não é mais cheio porque eu cuido e tudo mais. Mas naquela época que eu não cuidava, não fazia nada, nem sabia o que era um creme na minha vida, o meu cabelo, gente, era muito cheio. Ele secava, né, naturalmente, logicamente, e ele ficava aquele liso, mas aquele liso armado. Meu cabelo também sempre foi muito pesado e era um aspecto que eu não gostava. E aí eu acho que quando eu tinha uns 10, 11 anos, né, que eu tava naquela fase de querer ficar mais bonitinha, mais arrumadinha, eu lembro que eu implorei minha mãe de novo pra fazer uma escova no meu cabelo, uma escova alisadora, né, uma escova alisante, que deixasse o meu cabelo com menos volume, porque eu tava me sentindo feia, eu não tava gostando do meu cabelo, porque ele tava muito sem definição. E aí a minha mãe deixou, né, por outro milagre, Deus tocou no coração dela e aí ela deixou. E aí eu fui naquela mesma mulher que tinha feito as mechas no meu cabelo e ela fez na época, né, a famosa escova marroquina. Eu não sei se hoje em dia tem e tudo mais, mas enfim, na época eu fiz, que é a mesma coisa de progressiva, né, era uma química com formol, porque eu lembro que meus olhos arderam muito e eu fiquei horas no salão. E quando eu saí do salão, gente, acabou que eu não gostei muito do resultado, porque o meu cabelo ficou muito lambido e eu nunca tinha visto o meu cabelo daquele jeito, né, eu tava acostumada com o meu cabelo mais volumoso e o meu cabelo ficou lambido, assim, sabe, chapado na cara, ficou muito engraçado. Mas aí conforme eu fui lavando, né, e foi saindo, aí ficou num ponto que eu gostei, porque não tava tão lambido, mas também não tava cheio igual ele era naturalmente. Só que aí nesse meio tempo, né, que a progressiva tava saindo e tudo mais, o meu cabelo começou a cair muito, gente, mas caía de uma forma assim absurda e eu fiquei com muito medo, né, de ficar careca, porque caía muito. E como foi a primeira química, eu nunca tinha visto meu cabelo daquele jeito e aí eu fiquei com muito medo e falei, não, nunca mais eu vou fazer química no meu cabelo na minha vida. Coitada, sabia de nada, mas enfim, né, eu fiquei com muito medo, eu era super novinha, tinha 10, 11 anos, mas aí enfim, a química foi saindo, e eu lembro que quando eu tinha 12 anos, que a química já tinha saído assim por completa, gente, eu decidi fazer o que tava na moda na época. Quem lembra, comenta aqui embaixo, quem fez, comenta aqui também. Eu decidi fazer californiana. Californiana, pra quem não sabe o que é tipo assim, pintar as pontas do cabelo de loiro, mas não é ombre hair, gente, não é aquela coisa bonita, né, não. Na época, a moda era fazer uma linha, como se você pegasse uma régua, sabe, e daqui pra cima cabelo normal, daqui pra baixo pras pontas cabelo loiro, aí ficava aquela divisão, né, assim, gema e ovo torrado. Gente, horroroso, horroroso mesmo. E aí o que eu fiz? Fui no salão de novo, minha mãe deixou, nessa época minha mãe devia estar com algum problema, porque não é possível, e aí ela deixou eu fazer. Fui em outro salão, né, dessa vez mudei de salão, e eu lembro que a mulher nem pintou o meu cabelo de loiro, né, ela descoloriu e deixou só descolorido mesmo, porque meu cabelo sempre foi escuro, e aí naquela época não tinha como pintar de loiro, porque não ia pegar o loiro. Ela descoloriu aquele negócio reto e deixou assim mesmo, gente, e eu achava que tava lindo, maravilhoso. Só que o meu cabelo, assim, eu já não cuidava, né, o meu cabelo já era armado, eu não fazia nada, nenhum creme, eu só usava mesmo shampoo e condicionador porque eu era obrigada. E aí mais o loiro, né, gente, meu cabelo ficou uma espiga, pensa numa espiga de milho, ficou horrível, as pontas ficaram horríveis. Eu fiquei um tempo ainda, né, com a californiana, porque tava na moda, eu queria participar da moda, mas chegou uma época que não dava mais, tava muito, muito feio, e aí graças a Deus, né, que não foi ombre hair, foi californiana, então eu cortei, porque o bom da californiana, né, o único ponto bom, eu acho, é que você corta as pontas e o resto do seu cabelo tá ok. Mas aí eu cortei e fiquei com o meu cabelo, né, natural, não tinha mais tintura, não tinha mais progressiva, né, marroquina, não tinha nada. E aí o tempo foi passando, né, meu cabelo tava cheio de novo, né, daquele jeito armado que eu não gostava. E aí nessa época eu tinha mais ou menos 13 anos e aí, né, eu já tava mais mocinha, não cuidava do cabelo, não cuidava ainda, mas eu já queria estar mais arrumadinha, não gostava do meu cabelo volumoso. O que eu fiz? Progressiva de novo, né, minha mãe deixou de novo, 13 anos, fiz minha progressiva de novo, só que aí dessa vez eu já gostei, porque eu saí do salão com o cabelo super lambido, porém eu sabia que conforme eu fosse lavando ia
melhorando o aspecto e tudo mais, né? E aí foi isso, gente, de 2013 a 2015, né? 2013 eu fiz a progressiva, 2014 eu não fiz nada no cabelo, 2015 também não fiz nada, não cuidava nem nada, segui com o meu cabelo natural. Fui pro ensino médio, né? Em 2014 meu cabelo era bem volumoso, mas aí era uma época que já não me incomodava tanto, porque eu gostava um pouco do volume, sabe? Eu gostava, mas ao mesmo tempo eu não gostava. Era de lua, assim, dependia de como meu cabelo acordava. E aí quando foi em 2015, eu me mudei, fui morar com a minha tia, né? Saí da casa da minha mãe e fui morar com a minha tia. Nessa época que eu morava com a minha mãe, eu nunca tive prancha, eu nunca tive chapinha, então eu não usava. Quando eu fui morar com a minha tia, a minha prima, né, que também morava comigo, tinha uma prancha. Pra quê, gente? Pra que ela foi colocar aquela ferramenta na minha mão? Eu descobri a prancha, né, no auge dos meus 15 anos de idade, e eu comecei a fazer prancha, gente, todo dia. Mas você não tem noção, não. Todo dia antes de ir pra escola eu acordava mais cedo, porque eu estudava de manhã, e fazia prancha. Mas era prancha com o cabelo limpo, era prancha com o cabelo sujo, gente, que coisa horrível. Eu passava prancha todo dia. E quando não era prancha, era babyliss. E quando não era babyliss, era secador, né? Porque a minha prima tinha tudo na época e eu queria usar. E assim, eu desconhecia a palavra protetor térmico, eu não sabia o que era máscara, eu não sabia o que era creme, eu não sabia o que era cronograma capilar. E aí eu segui assim por bons meses, né? Fiquei muito tempo assim descuidando, maltratando o meu cabelo. E aí chegou uma hora, logicamente, que o meu cabelo não aguentou mais, começou a ficar muito ralo e muito feio. Eu decidi cortar, porque realmente o meu cabelo ficou muito quebrado, ficou horrível. E aí foi que eu tive, não foi um corte químico, né? Foi um corte danos, não sei, mas tipo assim, não foi por química, mas foi por excesso de prancha, secador, por fontes de calor, né? Então eu tive que cortar, porque realmente meu cabelo estava depenado, estava numa situação triste. E aí foi quando eu cortei meu cabelo pela última vez até hoje, bem curtinho, porque desde aquele dia, daquele corte, eu não cortei mais o meu cabelo curto. Então eu não corto meu cabelo bem pequeno desde 2015, pra vocês terem noção. E aí desde que eu cortei, né, o meu cabelo curtinho, eu comecei a cuidar, porque aí eu pensei, não, eu cortei e eu não quero ter mais cabelo curto, então eu tenho que cuidar pra ele crescer saudável. Só que ainda assim, nessa época, eu não fazia o cronograma capilar, porque eu não tinha muito conhecimento sobre esse assunto. O que eu fazia era cuidar, eu fazia hidratação, fazia umectação, comecei a usar o óleo de rícino, né, que vocês sabem que foi o que me ajudou muito no crescimento. O óleo eu usava assim muito, tem vídeo aqui no canal falando como eu usava, mas se vocês quiserem eu posso fazer um novo também, porque é bem antigo. E aí eu comecei a cuidar, comecei a me interessar pelo assunto, comecei a pesquisar, comecei a buscar. E aí chegou, né, em 2016, que foi quando de fato eu comecei a fazer o cronograma capilar. Eu comecei a separar hidratação, nutrição, reconstrução. Aí o meu cabelo já tava grandinho, né, mais ou menos assim, mais ou menos aqui no meio das costas. E aí eu comecei a cuidar dele, né, fazendo cronograma capilar, sempre com coisas super baratinhas, né, porque era o que eu tinha acesso e é o que eu tenho acesso até hoje. E aí sim, o meu cabelo foi crescendo, saudável. Em janeiro de 2017, eu fui no salão pela última vez, né, cortar, que eu lembro que eu fui num salão caro, acho que eu paguei, gente, R$200 no corte, na escova, né, que pra mim hoje é caro, naquela época então era um absurdo. E aí eu lembro que nessa época eu já tava começando a namorar o Vitor, ele foi comigo, e aí eu cortei em camada nas pontas, porque eu não gostava naquela época do corte reto. E como eu cortei aquela outra vez curtinho reto, meu cabelo cresceu reto, né, mais ou menos, e aí eu queria cortar em camada, porque eu não tinha progressiva, e eu queria parar de usar a prancha também. Então o que acontece? Quando seu cabelo é cheio e você corta reto, a tendência é o seu cabelo ficar mais cheio. Então pra disfarçar o meu cabelo cheio, eu cortei em camada, né, porque aí dava uma disfarçada, não ficava aquele negócio igual a Maria Bethânia, sabe? Ficava uma coisa mais bem dividida, digamos assim. E aí eu fui, cortei em camada, na hora eu achei lindo, porque a mulher finalizou lá de uma forma maravilhosa. Depois eu já não gostei tanto, porque eu não conseguia finalizar igual ela finalizou no salão. E aí depois que eu fiz esse corte no salão, isso foi em janeiro, em fevereiro eu decidi fazer progressiva de novo, né? Eu já tava, pô, com 2017 eu tinha já 18 anos, ia fazer 18, então eu já queria, né, meu cabelo lisinho, tava cansada do meu cabelo cheio, né, como eu falei, eu não conseguia finalizar direito. Aí eu fiz a progressiva de novo, com formol, né, na época. Meu cabelo ficou lindo na primeira vez, porque eu tinha acabado de cortar,
Então o cabelo ficou bem certinho, não ficou com ponta nem nada. E aí eu fiz essa progressiva em fevereiro. Quando eu tinha que aparar minhas pontas, eu aparava em casa, como eu faço até hoje. E aí em dezembro, né, de 2017, eu fiz a progressiva de novo. Ou seja, eu dei um super intervalo, meu cabelo já tinha voltado ao normal totalmente. E aí eu fiz a progressiva de novo com a mesma pessoa, progressiva conformal. E aí dessa vez eu já não gostei tanto, porque o meu cabelo, as pontas já estavam meio esquisitas e tudo mais, fazia um tempo que eu não cortava. Aí as pontas ficaram horrorosas e eu cismei que eu não queria cortar, porque naquela época eu ainda pensava, eu não quero cortar porque eu queria muito meu cabelo grande. Eu tava no projeto Rapunzel, então eu ficava com pena de cortar. E aí ele fez a progressiva, ficou aquelas pontas horrorosas, né, aquele negócio assim do corte em camada. E aí, gente, pra finalizar, em 2018, né, a minha última vez que eu tinha feito progressiva conformal foi em dezembro de 2017. Eu fiquei o ano todo de 2018 e de 2019 sem fazer a progressiva. Meu cabelo ficou normal, né, comecei a cuidar de fato. 2018 foi quando eu fiz o canal, né, quando eu postei meu primeiro vídeo. Então eu comecei a cuidar aqui com vocês. Então a minha trajetória de lá até aqui hoje tem toda no canal. Comecei a cuidar, fazer muito cronograma capilar, não abria mão. Prancha eu fazia de vez em quando, não era uma coisa do dia a dia, né, na época eu já tinha minha prancha. E aí em 2018, sem química, nunca mais pintei o cabelo. Meu cabelo é natural, né, no caso de tinta. E aí no ano de 2019 foi quando eu me mudei pra Portugal. E vocês também acompanharam toda a saga do meu cabelo. Lá em Portugal, né, o meu cabelo ressecou um pouquinho no início, porque a água de lá é diferente da água daqui. Então eu senti uma certa diferença, mas continuei cuidando, né? Não cuidava tanto como aqui no Brasil, confesso, porque, gente, lá era muito frio. Então era muito difícil de, tipo, conseguir fazer o cronograma certinho, porque tinha que lavar o cabelo. Às vezes eu tomava banho com a água pelando e eu lavava o cabelo na água bem quente mesmo, porque era uma outra realidade, era muito frio. Mas assim, eu tentei continuar cuidando o máximo que eu podia. Eu sempre tentei evitar chapinha. Lá praticamente eu quase nunca fazia chapinha. E aí em 2020, né, foi quando eu voltei pro Brasil. Voltei em maio, né, mês que vem faz um ano que eu voltei. E aí eu comecei a cuidar do meu cabelo de novo, né, continuei. Só que meu cabelo começou a cair muito aqui. Eu não sei, gente, o porquê aconteceu isso. Eu não sei se foi por conta da mudança de temperatura, da mudança da água de novo, não sei. E aí em setembro, né, do ano passado, eu comecei a tomar umas gominhas, comer umas gominhas, que fizeram muita diferença pra mim, porque realmente me ajudaram muito nessa questão da queda, né. E aí em novembro, né, no mês seguinte, que já tinha basicamente melhorado, eu fiz a progressiva, que é a Fashion Gold, a progressiva que eu faço até hoje, que é uma progressiva sem formol, né, ela é a base de ácido. Então eu nunca tinha feito progressiva sem formol e eu gostei muito do resultado, gente, ficou muito bom. E aí na primeira vez que eu fiz, em novembro, eu fiz no cabelo todo, porque eu queria testar, né, queria ver como é que ia ficar. E aí ficou muito bom, gostei muito, mas eu senti falta ainda, né, do meu volume e tudo mais, porque a progressiva ela deixa o cabelo bem lisinho, né. E aí o que eu fiz? Passei dezembro, janeiro, fevereiro. Em março desse ano, né, eu fui de novo retocar a progressiva. E aí eu não fiz no comprimento, eu fiz só aqui na raiz. E aí o comprimento eu deixo mais natural, porque eu gosto, assim, desse volume, né, acho que fica mais bonito. E é isso, gente, basicamente essa é a história do meu cabelo. Hoje em dia eu tomo outro suplemento que vocês já sabem, tá até aqui, ó. Hoje em dia eu tomo essas cápsulas aqui, que é da mesma marca, né, da minha progressiva. E também me ajuda muito na queda, ajuda muito no crescimento, então eu indico muito. Vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse. Minha progressiva também vou deixar o link aqui. E é isso, basicamente, né, tudo que eu faço no meu cabelo, quase tudo, vocês acompanham aqui no canal. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários porque eu respondo. E é isso, deixem o like pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram. Um beijo, meus amores, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!